Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. É ela que te defende, é ela que te guarda. 1 de Samuel, capítulo 15. Nós vamos fazer, como sempre fazemos, uma leitura responsiva. Eu lerei os versos de números ímpares, e os irmãos lerão os versos de números pares. Leia tranquilo, porque essa leitura é importante para toda a igreja. É importante para todos nós. A partir do verso 1, nós leremos até o verso número 30. É importante essa leitura. Eu quero que você seja realmente envolvido com essa palavra. Todos acharam, irmãos? Aqueles que tiveram dificuldade, também está aí na tela da televisão. Pode acompanhar também. Queremos agradecer a Deus, as pessoas que nos ouvem através da web rádio. Existem muitas pessoas assistindo o culto da igreja e sendo abençoadas, essas pessoas, através da palavra, de tudo que acontece aqui, através da rádio Primeira Nazarena em Olinda.com.br. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem e a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor.
Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore o Senhor. E virando-se Samuel para Seir, ele pegou pela borda da capa e a rasgou. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. É um texto longo, mas muito pertinente ao assunto que queremos abordar, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Significa que ela é viva e operante. Ela não tem tempo, ela não tem espaço, ela não tem dimensão geográfica para ser embarreirada, impedida. A palavra do Eterno, ela é livre. Quando nós lemos esse texto, não significa que não podemos usá-lo para aplicá-lo às nossas vidas, nos momentos que nós estamos passando. Pelo contrário, esse texto, ele é fortalecido de mensagem para esse dia, o dia de hoje, os nossos dias. A gente vai ver na Bíblia muita tipologia, são símbolos. Deus falando através de mensagens tipológicas. E nós podemos observar que Amaleque, nesse texto, ele é o inimigo do povo de Deus. Ele é o inimigo de Deus. E quando lemos lá em Êxodo, capítulo 17, do 8 em diante, Amaleque, ele quer impedir o povo de possuir, de entrar a terra prometida. Isso é muito importante, eu quero que você entenda muito isso. Quando o povo saiu do Egito, a nação dos amalequitas se levantaram para impedir, para que o povo não entrasse na terra prometida. É um tipo de inimigo de força contrária para que o povo de Deus, os filhos de Deus, não entrassem, não herdassem aquilo que havia sido prometido. Guarde bem isso na tua cabeça. E a Bíblia fala que o Egito, não a nação, mas o tipo do que ele representa para os filhos de Deus, é um tipo de cativeiro. O Egito era um agente opressor, castrador de sonhos. Se colocaram diante de Deus e seu povo como aqueles que dominavam todas as coisas. Então, quando o povo de Deus sai do Egito, o povo de Deus sai de um cativeiro amaldiçoado. Preste muita atenção nisso. Sai de um lugar que roubou a vida, sonhos, felicidade. Sai de um lugar aonde ninguém poderia ter nenhuma previsão e nenhuma probabilidade de melhoras. Então o Egito revela uma força que roubava sonhos, felicidade. O Egito para nós hoje é um mundo. Quando alguém fala, olha, saí do Egito, ela está dizendo, eu saí do pecado, eu larguei o mundo, eu hoje sou nova criatura. Amém? Você pode aplaudir o Eterno? Eu sou nova criatura, eu saí do Egito.
Pois bem, é isso mesmo. O povo de Deus estava saindo do domínio do mundo, de Satanás. Estava em direção a Canaã. Canaã representava o lugar de descanso, o lugar onde o povo ia viver em total bênção do Eterno. E quando o povo passa pelo Mar Vermelho, quando o povo passa pelas águas, as águas partiram. Durante aquela noite veio um vento do Oriente, diz a Bíblia, que Moisés orou e ventou, então o mar partiu, e pela manhã se abriu um caminho no meio do mar. Glória a Deus! E essa abertura, quando o povo passa pelas águas do Mar Vermelho, as águas do Mar Vermelho, nessa saída do Egito, significa o batismo, simboliza uma nova vida, um novo nascimento. Saiu do pecado, do cativeiro, passa pelo processo, no meio do Mar Vermelho, e o povo é batizado. O maior batismo que já aconteceu na face da terra. Segundo alguns, com todos que estavam junto com o povo de Deus, passava de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas sendo batizadas. Glória a Deus! O maior batismo que já aconteceu foi justamente quando o povo saiu do Egito, da maldição, do pecado. E é assim que acontece também conosco. Quando largamos o mundo, quando largamos o pecado, acontece a maior façanha do reino de Deus, que o batismo é te introduzir ao reino. Quando você se batiza, você está dizendo, eu quero ser introduzido para o reino de Deus. Deus tira o seu povo do Egito, o povo passa diante do mar, e agora, a Bíblia diz que Deus, simbolicamente, Ele vai trabalhando para uma previsão futura. O povo é sustentado com maná. Presta atenção nessas coisas. Maná. O maná era uma goma que se entremeava nos galhos e ficava em cima das barracas, vinha do céu. E aquela goma tinha uma certa proteína capaz de sustentar todos os israelitas e todos que estavam naquela caravana em direção a Canaã. Lugar de descanso, lugar da vitória. O povo no meio do deserto era alimentado com maná. Diga comigo, o povo no meio do deserto era alimentado pelo maná. O maná é um tipo do próprio Senhor Jesus. Ele tinha gosto de pão. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz, eu sou o pão. Aleluia. Ele se declarou sendo aquele, o pão da vida. Vida eterna. Vida eterna. E logo então, quando o povo necessitava da água, a Bíblia diz que jorrou água quando Moisés tocou na rocha. O povo teve toda a previsão e todos os sinais do deserto. Na saída do Egito também, eles são tipológicos, prefiguravam aquilo que iria acontecer agora no ministério da graça. A água que foi jorrada no deserto para dessedentar toda aquela multidão indicava a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo foi cantado aqui, aviva, Senhor, o seu povo, a abundante chuva. Chuva de quê? De avivamento. É a presença do Espírito Santo. E lá, no caminho, se interpondo ao povo de Deus, estava quem? Os amalequitas. Para impedir, para não deixar que o povo entrasse. Em Êxodo, capítulo de número 17, a partir do verso 8, há uma grande batalha, e Josué liderava, Moisés intercedia, com Ur e Arão, em cima do monte. Moisés levantava as mãos e o povo prevalecia. Quando Moisés cansava o povo, então estava sendo derrotado. Até que Ur e Arão, 2 sacerdotes, seguraram a mão de Moisés, uma à direita, a outra à esquerda, colocaram uma pedra e agora as mãos de Moisés eram sustentadas. As suas mãos eram sustentadas e o povo prevaleceu. E quando os amalequitas se colocaram contra o povo de Deus, a Bíblia nos diz então que Deus deu força ao seu povo para vencer o exército de Amaleque. E Deus escreveu um memorial que não haveria agora nenhuma harmonia entre o seu povo e os amalequitas.
Pelo contrário, por estatuto perpétuo, Deus disse que haverá sempre guerra contra os amalequitas. E a gente olha esse texto e se dá a entender, Deus falando para Samuel, não foi eu que ungi Saul como rei, quando ele era pequeno, não era conhecido, não fui eu, o Eterno, que o exaltei. Então dirás a Saul, ouve a minha voz, ouve a minha voz. Os amalequitas eram um povo destruidor, apavoravam todas as nações. Eles procuravam se enriquecer fomentando guerras. Eram homens cruéis, assassinos, profanos, irreverentes, maldizentes. Os amalequitas traçavam um perfil de uma nação destruidora, apavoradora. Todos tinham medo deles e eles eram um pavor para todas as nações. E agora Deus manda Saul para enfrentá-los. E Saul ouviu a voz até certo ponto. E a Bíblia nos diz então que quando Saul ele confronta o exército dos amalequitas, ele poupa o rei Agag, a sua família e o melhor dos seus gados. O apóstolo Paulo fala que existe uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne. É uma guerra tão tremenda em ouvirmos a voz do Espírito Santo, em ouvirmos a voz de Deus, ou realizarmos os desejos da obra da carne. E ele mesmo faz uma lista a respeito disso em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe que Amaleque, tipologicamente, é o inimigo das nossas almas, que está inserido no desejo das nossas vontades. É as obras da carne dentro de nós. Você já passou pelo processo de sair do Egito, passou pelas águas, você já está se alimentando da palavra do Eterno, o Espírito Santo tem envolvido tua vida, mas Amaleque não quer que você chegue lá. As obras da carne, elas lutam contra a vontade de Deus que está dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo de Deus nos dá força para lutar contra as obras da carne. E isso não tem fim, irmãos, até que cheguemos ao pleno lar, até que cheguemos totalmente no lugar onde não haverá pecado, onde o mal não pode entrar. Precisaremos sempre estar lutando, porque as obras da carne vivem militando dentro de nós. Eu quero que você entenda muito bem isso. Por que as pessoas elas têm facilidade e promovem os erros das pessoas? Por que, como aconteceu com o irmão que veio cantar aqui, e falou dessa perseguição? Porque dentro de nós tenta suscitar, ressuscitar, içar as obras da carne, a velha natureza, e a guerra constante. Nós temos se alimentado da palavra de Deus, o Espírito Santo tem derramado uma força tão poderosa, e as correntes da fonte que vem do alto é poderosa para refrescar a nossa alma, como diz o salmista no Salmo 23, leva-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. A guerra, ela é poderosa. Amaleque representa agora os desejos da obra da carne. E é fácil as pessoas tentarem sempre promover a tua velha vida.
É fácil tentar te acusar de coisas que você já deixou lá para trás. O diabo vai fazer de tudo para que essas coisas se levantem contra você. As pessoas estão preocupadas muito com o que vão fazer desse tempo, o que vão fazer com as riquezas que têm, que acumulam, mas não sabe que essas coisas são justamente a obra da carne. É promoção e ascensão dos desejos humanos. Não tem uma finalidade que não seja promoção do eu, do ego, da satisfação de ser adorado, de ser visto, reconhecido, de ser aquele ou aquela que realmente tem o poder. Saul fez a vontade de Deus, mas não completamente. Eu quero dizer para os irmãos que eu não acuso ninguém. Nem o próprio Jesus veio para acusar. Ele disse, eu não vim para acusar, mas vim para salvar, amém? Ele veio para salvar. Mas de uma coisa é certa, irmãos, nós não podemos ter jamais participação correlacional, vivendo a vontade de Deus e a vontade do mundo. Você não tem nenhuma ascensão sobre o reino de Deus quando você ainda mantém algumas coisas que precisam morrer na sua vida. Tudo estava indo conforme Deus queria, até que no coração de Saul, ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele viu os gados e ele então destruiu quase tudo, mas poupou a vida do rei Agag, de sua família e os seus animais. Quando Samuel chegou e ouviu barulho de animais, mugido de vacas, bois, ele ouviu movimento de animais, ele perguntou, você fizeste totalmente o que o Eterno mandou? Ele não, vendo que os animais eram cevados, gordinhos, lindos, e seriam úteis para o sacrifício, eu preservei, e Agag também preservei. Sabe, irmãos, não é o que nós temos feito nas nossas vidas, quando sabemos o que são as obras da carne. Algumas coisas nós então destruímos, mas algumas coisas nós separamos. Porque temos ainda afinidade e correlacionamento com essas coisas. E vou te dizer, se você não destruir totalmente as obras da carne na sua vida, as obras da carne destruirão a sua vida. É impossível alguém viver no reino de Deus ainda sendo absolvido, ainda sendo dominado, ainda sendo drenado pelo desejo da obra da carne. Não podemos ter essa simpatia e nem esse conselho. Reino de Deus e o reino de Satanás. Eu não consigo entender alguém que agora diz, olha, eu saí do Egito, eu passei pelas águas, eu comi o maná no deserto, olha, eu bebi da água no deserto, mas ainda tem obra da carne na sua vida. Saul achou que ele poderia manipular aquele cambiamento, aquele momento de intercâmbio, reino de Deus e obra da carne. É muito horrível quando a gente ouve pessoas fazerem fofoca, menção de pessoas que erraram, que vacilaram, porque é isso que Satanás quer, que a obra da carne se fortaleça, porque um nível da obra da carne é justamente essa, fazer fofoca, fazer menção a ponto de atingir, a ponto de destruir as pessoas. Como essas coisas são comuns, irmãos, e nós lutamos contra isso. Lutamos contra isso. E às vezes as pessoas ficam
olhando, dizendo, olha, quanto vai custar para fazer esse evangelismo? Como tu vai custar para realizar essa obra evangelística, de pregar, de ir nas casas? Porque as pessoas têm interesse mais em falar da obra da carne do que do fruto do Espírito. Elas começam a colocar cifra naquilo que a Bíblia diz, que não fostes comprado da vossa fútil maneira de viver com sangue de animal, mas com o precioso sangue de Jesus. Não tem preço uma vida, não tem preço uma família, não tem preço pessoas se rendendo aos pés do Salvador, não tem valor, não tem cifra, não tem dinheiro nesse mundo que pague. Não tem poder nenhum nessa terra que possa redimir o pecador, que não seja o poderoso sangue vertido na cruz do Calvário do Salvador Jesus. Irmão, há pessoas aqui que foram resgatadas das drogas. Há pessoas aqui que foram tiradas da bebedice, da imundícia, que viviam lá no Egito, numa situação deplorável. Mas Deus arrancou essas pessoas do Egito. Aleluia! Aleluia! Eu louvo a Deus de ver alguns irmãos aqui. O pastor Luiz Carlos, hoje é um teólogo. Fica de pé, pastor Luiz Carlos. Hoje é um teólogo. Mas pastor Luiz Carlos é um ex-viciado em cocaína, maconha. Hoje é um biblicista. É um teólogo, estudou, se formou. E por que não falamos da graça salvadora que aconteceu na vida dele? Por que não falamos da obra, da operação do Espírito Santo que tem feito na vida de muitas pessoas que largaram o Egito? Queremos sempre essa obra negar. Mas em relação a Amaleque, em relação à obra da carne, sempre estamos fomentando, sempre estamos fazendo menção. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma luta para você chegar naquele lar celestial. Não foi fácil para o povo de Israel chegar em Canaã. Nós estamos enfrentando Amaleque. Não são poucas as pessoas que hoje abandonaram espiritualmente a fé. Pessoas que não aguentaram essa jornadeada. Pessoas que cansaram. Pessoas que atenderam ao apelo da carne. Pessoas que louvavam, que dançavam, que pregavam, que estavam fazendo a obra e hoje estão na imundícia, no pecado. Se você não matar a obra da carne dentro de você, ela vai te matar espiritualmente. Ela vai te secar espiritualmente. Saul não percebeu. Quando ele deixou de ouvir a voz do Senhor, ele ouviu os desejos da sua própria carne, os seus próprios anseios. O que aconteceu, irmãos? Naquele mesmo momento, ele perdeu o seu reino. A palavra foi essa para Saul: você perdeu o seu reino. Você perdeu a sua herança, porque deixou de ouvir a Deus para ouvir as suas próprias condições que consideravam serem mais importantes. Quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam conforme o nosso desejo e não conforme a palavra do Eterno? Enquanto você estiver sendo vitimado por esse mal, guardando ódio, debaixo dessa lista amaldiçoada de Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, uma lista amaldiçoada do inferno, te dominando. Ah, pastor, risquei uma coisa, risquei outra, mas, meu irmão, se você não riscar isso da sua vida, é isso que vai te matar. É isso que vai roubar a tua herança, vai tirar o teu reino, vai tirar tudo aquilo que Deus tem dado para os seus.
E às vezes não entendemos que essa é a hora de começarmos a pedir força ao Espírito Santo. Senhor, eu preciso. Estava hoje dando uma aula aos nossos alunos, Ministério de Homens, e falei a respeito de que a psicologia, ela se relaciona ao ser humano como um ser tripartido, como a Bíblia. A Bíblia, ela se relaciona ao homem como um homem tricotômico, a psicologia como um homem tripartido. E a relação é muito forte. Irmãos, os desejos mais efêmeros, mais terríveis, estão dentro de nós. Aí a pessoa acha que passou pelas águas e que está se alimentando, mas ainda tem alguns itens da obra da carne dentro dela, que ela pode ir a si mesma. Não vai. Não vai. Se você não se consertar, isso é uma questão de você ter consciência, porque ninguém sabe, ninguém te condena, mas o Espírito Santo fala ao teu coração como está falando agora. Eu fui visitar um homem que ele administra um hotel, uma pousada, e ele foi um grande cooperador da obra de Deus. Ele trabalhou na igreja, ele esteve à frente de alguns ministérios, pregava, era um homem usado por Deus. Mas um dia, o dinheiro falou mais alto do que estava fazendo a vontade de Deus. E ele então começou a negociar, e negociando, ele foi ganhando muito dinheiro, e o dinheiro foi projetando ele, dando ascensão até algumas comunidades sociais, e ele começou a deixar as coisas da igreja para participar desses eventos e participar da companhia dessas pessoas. Então ele começou a ver as pessoas bebendo, fumando, começou vendo as pessoas se prostituindo, e também fraco começou a praticar as mesmas coisas. E as mesmas coisas, ao ponto de que ele totalmente abandonou tudo que fazia na direção de Deus. Tudo que ele fazia na direção de Deus, ele deixou. E quando falava, me pediu licença, mas ele puxou um charuto. Ele falou que não ficava muito tempo sem dar um trago no charuto e beber um uísque. Existem coisas que nós não vamos consertar nunca mais. Porque as obras da carne, elas matam o homem espiritual, mata a mulher espiritual, mata o jovem espiritual. Talvez você diga, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, mas isso está te tirando, está roubando o reino dentro da sua vida. A promessa para você. Eu ouço pessoas falando assim, porque eu estou frio na fé, estou frio na fé. Meu irmão, se você está frio na fé, é porque você não está com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca foi frio. Nunca foi frio. Agora atribuir frieza às complicações, atribuir frieza aos conflitos dessa terra, atribuir frieza aos problemas natural da vida, atribuir frieza à intransigência de uma pessoa contra você, atribuir frieza a umas dificuldades que atinge lá, doença, desemprego. Isso não é frieza! Muitas vezes a fé não vai te dar nada em troca, mas você vai dar em torno da fé. Tem muita gente que vive pela fé, achando que a fé tem que dar toda hora. A fé tem que dar toda hora. A fé é a prova de que você ama a Deus. Irmãos, nós estamos agora diante de um dilema. Ou atendemos às necessidades da obra da carne, ou nós estamos na direção desesperada de fazer a vontade de Deus. E com ela nós vamos vencer. E esse homem falou, pastor, hoje eu não tenho força para voltar. E eu percebi
que ele não voltaria nunca. Porque alguém que se declara, alguém que se predispõe a viver na obra da carne, não pode jamais sair dos desejos do pecado. Só existe uma forma de vencer isso. É você ser cheio do Espírito. Não adianta, irmão, nós não chegaremos ao céu porque o céu é maravilhoso, o céu é preparado por Deus. Chegaremos ao céu porque temos uma vida cheia do Espírito Santo. É uma luta constante. O reino foi tirado de Saul porque ele deixou de ouvir. Ouvir. E eu vi na vida daquele homem que poderia ser até que o Espírito Santo salvasse se ele tivesse no estado final da vida e atendesse ao apelo, porque eu creio que Deus salva. Mas se depender da força dele e a fé que ele tinha na projeção que o mundo havia dado, ele não queria largar o seu charuto, nem o seu uísque e nem a condição que ele estava vivendo de pecado, de erro e de engano. Você está entendendo? Diga amém. Nós saímos do Egito, passamos pelas águas, estamos nos alimentando com esse pão, esse maná de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre nós como chuva copiosa para nós chegarmos até o céu, para entrarmos e dominarmos aquilo que está preparado para nós desde a fundação dos séculos. Não vamos perder, porque queremos poupar alguns desejos dentro de nós. Olha, Saul poupou algumas coisas, porque atribuiu a isso talvez não aborreça ao Senhor. Isso aqui talvez não tem problema viver, e Deus sabe que eu preciso, mas Deus havia então tirado dele. Porque ele poupou algumas coisas na sua vida que não eram para ser poupadas. Não adianta você poupar algumas coisas, quanto Deus já disse. Isso é abominável. Isso tem que sair da sua vida. Eu não falo isso sabendo, não estou aqui tendo visão, e creio que o Espírito Santo, ele nos compromete com a sua palavra. Mas eu sei que você está sendo tocado pelo Espírito Santo. Você está sendo tocado pelo Espírito Santo. É muito triste quando a gente vê algumas pessoas que já deixaram, como Saul, não, reserva isso aí não vamos destruir, não, deixa isso aí. Algumas pessoas já fizeram isso e tem essa conivência espiritual com essas coisas e achando que Deus pode aprová-los. Vence. A vitória na tua vida. Tem a vitória sobre a carne ou ela te matará. Espiritualmente. Vai te tirar do reino, vai te tirar do desejo, do anseio, da presença do Eterno. E muitas pessoas hoje vão morrendo espiritualmente, é porque estão dando ouvido à obra da carne, os amalequitas interiores. E não tem jeito, irmãos, nós não nos livraremos disso. Falava com os irmãos hoje na classe, a não ser que nós tenhamos sobre as nossas vidas uma regência, uma direção total do Espírito Santo. E as pessoas às vezes querem fazer alguma negociação. Não, eu estou na igreja, mas ainda tem umas coisinhas aqui, mas daqui a pouquinho eu vou me acertar. Meu irmão, ou você se acerta, ou as obras da carne vão te matar espiritualmente. Deus não abre mão disso. Às vezes, as pessoas acham que Deus tem um dever de salvá-las. Deus tem um dever de livrá-las. As pessoas acham que Deus, por ser muito amor, Ele não pode agir de outra forma. Eu quero dizer que Deus não pode ir contra a sua própria natureza. E uma dessas coisas que acontece no mundo espiritual é que Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Sua própria palavra. E falava com uma pessoa e ela
dizia: pastor, eu nunca vou poder ir para a igreja porque eu não quero perder o que o mundo me deu. Vocês estão entendendo, irmãos? Conhece a palavra, sabe, mas o que está prevalecendo dentro dela são os amalequitas interiores da obra da carne. Amar deixou o Egito, se batizou, comeu do pão vivo no deserto, recebeu água, mas o Egito nunca saiu de dentro dele. Só existe uma coisa que Deus pode fazer para cada um de nós, é quando nós, com sinceridade, chegamos a Ele e nos arrependemos. Arrependimento é abandono, arrependimento é mudança, arrependimento de lábios, de palavras não convence, arrependimento que constrange, que sensibiliza a interioridade de querer mesmo. A Bíblia fala em Salmo 51, verso 17, de um coração contrito e arrependido, Deus não desprezará. Deus sabe da tua vida e da minha vida. Nós queremos entrar e dominar aquilo que está preparado para nós, mas os amalequitas estão impedindo. Mas você pode vencer pelo poder do Espírito. Fique de pé. Eu quero abençoar a tua vida, abençoar o teu coração. Eu quero abençoar a tua noite. Eu quero que você seja tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele que faz a obra. A palavra é muito clara, ela é viva e eficaz. Ela que toca, ela que trabalha. É a palavra de Deus que entra na nossa consciência. Oh, decoma, churianda, laias. E essa palavra está entrando agora na sua vida, na sua alma. Essa palavra que faz essa obra, essa palavra que opera, tanto querer quanto efetuar. O Espírito Santo de Deus toca nos corações. Araxarabachurianda laias. O Espírito de Deus toca nas vidas. Toca, Senhor, abençoa os corações, abençoa, Senhor. Eu quero aqui, Senhor Deus, fazer como Josué, Senhor, que então pediu ao Senhor, e o Senhor então revelou: não ande nem para a direita nem para a esquerda. Meu irmão, comece agora a caminhar na direção do Espírito Santo, e a palavra de Deus agora vai entrar na sua vida para matar tudo aquilo que impede você de ter vida poderosa com o Espírito Santo, tirando ao chão, colocando, subjugado aos teus pés agora toda a força contrária ao Evangelho de Jesus Cristo, todo espírito de tristeza, de dor, de fracasso, todo trauma, toda prostituição, todo engano, toda mentira, todo espírito contrário na obra do Eterno, na tua vida, sai agora! Sai agora! É você e Ele, é Ele e você. Oh Espírito Santo, abençoa as nossas vidas. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Enche, Senhor, enche. Se alguma coisa está afastando esse irmão, essa irmã do teu caminho, Senhor, eu clamo agora que tudo isso caia por terra no nome de Jesus. Caia por terra. Se alguma coisa na tua vida está tirando do caminho do eterno, isso vai sair agora no nome de Jesus. Porque o Espírito Santo toca agora na tua mente, toca no teu coração. Amém? Você pode dizer: Senhor Jesus, eu recebo o preenchimento do Teu Espírito, e a minha vida nesta hora tem poder para rejeitar
a obra da carne. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Eterno.